Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e esse é mais um podcast do Memórias Construídas Online 2, que é um projeto que está sendo realizado com o fomento da Secretaria de Estado da Cultura, PROAC São Paulo. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a professora Bárbara Cristina Zenkol. Pronunciei certo, Bárbara? Quase, Smeckle. Smeckle, desculpa. Professora Bárbara, ela é uma especialista em restauração, ela é uma conservadora restauradora de bens patrimoniais móveis, ela tem uma formação grande, bastante experiência, 2 especializações em restauro pictórico e obra em papel em Firenze, na Itália, e ela fez a graduação dela, né, em Bragança Paulista, completada em 2007. Ela é pós-graduada também em Arte e Educação também pela FAAT. Ela é cofundadora e integrante ativa da ORB, Oficina de Restauro de Bragança, professora universitária na Faculdade de Bragança Paulista desde 2008, e entre 2010 e 2020 participou como professora de restauração do projeto Memórias Construídas e Memórias Construídas Intergeracional do Instituto Via Cultural com a parceria Sesc São Paulo. A Bárbara está aqui hoje como nossa convidada, nós vamos conversar com ela porque ela vai contar um pouquinho, não só da trajetória dela, como do que é ser uma restauradora no nosso país. Bárbara, boa tarde. Boa tarde, vamos falar Ana. Com você. Prazer, Tudo bom? tudo meu, tudo certinho, tudo em paz. Estou muito agradecida pelo convite e vamos seguindo. Tá ótimo. Bárbara, me conta um pouco como é que você entrou para a área do restauro, que é uma carreira bem diferenciada no nosso país, né? Então, como é que isso começou a bater na sua porta? Bom, isso já faz um tempão, né? Há quase 30 anos. Eu sempre gostei muito de artes. Comecei a buscar escolas de artes para aprender a fazer aquarelas e telas, enfim. E eu encontrei aqui em Bragança um professor que era restaurador, né? E com ele eu comecei a fazer aula de aquarela. E ele me apresentou para o restauro, né? Isso faz mais de 25 anos, né? Quase 30 mesmo. Ele me apresentou para o restauro, porque ele disse que eu tinha o perfil para aquilo, para fazer aquele tipo de trabalho. E realmente eu, assim, me encontrei, porque eu sempre gostei das artes, sempre fui apaixonada, enfim, queria ser artista plástica de alguma forma. Eu não me considero hoje uma artista plástica, porque, né, eu sou muito bissexta, eu faço as coisas que eu gosto, não mostro para ninguém, mas, enfim, eu comecei a fazer o restauro, comecei com o restauro pictórico, eu comecei a aprender ali, né, na oficina que já existia, não tinha o nome da ORB ainda, e eu comecei a me apaixonar. Foi uma coisa assim que me pegou de pronto. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. E depois que eu aprendi, nunca mais parei, né? Sempre me especializando, enfim. Então, isso é uma coisa interessante, quer dizer, você foi apresentada para o restauro, você não tinha nem conhecimento de que ele existia como profissão ou como técnica? Não tinha. Eu sabia, né? Logicamente, você sabe que tem um trabalho de conservação, a gente sabe que os museus fazem esse tipo de trabalho, enfim. Mas eu não tinha pensado a miúde sobre essa coisa. Porque eu comecei trabalhando, né? Eu primeiro comecei trabalhando, depois que eu fui buscar o conhecimento mesmo, porque Isso eu é sentia super legal. necessidade. Isso é super legal você estar falando, porque o restauro ele tem um pouco isso também, né? De você ir fazer contato com a profissão, e aí depois é um caminho ao contrário, né? Sim, você vai para a instrumentação, verdade. aí você começa a entender o que é, e aí você parte para daí fazer a especialização, enfim. Teve dificuldade de encontrar áreas, né, para você se especializar aqui? Olha, aqui no Brasil, sim, naquela época, nem muitos livros tinham de restauro. O pessoal aqui não sabia exatamente nada sobre isso, tanto é que eu fui fazer o meu curso de artes
já restauradora, né? Então, quando eu cheguei para os meus colegas de escola, eu falei, olha, né, eu sou restauradora. Eles, que legal, mas não sabiam o que que era. Isso foi, assim, uma informação que eu passei para o pessoal, para os meus professores de lá, que também não conheciam. Ninguém conhecia, na verdade. Era uma coisa muito restrita, né? Muito fechada dentro dos museus. E naquela época não tinha nada, assim, de palpável. Tinham poucos livros, né? Tinham 2 livros da Márcia Braga, que eram do Rio de Janeiro. Teorias de restauro também tinha, do Boito, e aí foi, assim, meia dúzia de livros, se a gente puder contar. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar me especializar, de estudar, e não paro de estudar, e não paro de fazer cursos, né? Então, eu comecei, inclusive, fiz marcenaria, não para fazer móveis, eu fiz marcenaria para entender como é que a gente faz para restaurar um móvel, como é que funciona aquele material. Então, eu sempre fui uma pesquisadora e, assim, estudante da coisa, né? Eu me considero ainda uma estudante do restauro. O restauro, ele tem essa característica, né, Bá? A gente se conhece faz tempo. Até falar aqui para quem está nos ouvindo, o percurso, né, do restaurador aqui em São Paulo, no interior, no nosso país, como somos poucos, a gente acaba se esbarrando. Né? Eu também tenho um percurso dentro da restauração e da conservação antigo. Como a Bárbara falou, a gente tinha muito pouca bibliografia, alguns livros estrangeiros caríssimos da editora Estampa, né, com referências que eram importantes de outras experiências, e eu acho que ela coloca muito bem que essa questão da restauração, ela passa muito pela investigação, né? Você, quando você começa a entrar para esse caminho, eu acho que a curiosidade é o que nos move, né? E ter digamos, coisas difíceis que a gente acaba enfrentando, é que nos acaba também levando para a parte de pesquisa. Né? E aí existe uma rede também, porque os restauradores trocam muitas experiências, e inclusive, para quem não sabe, é muito importante uma base grande de química. Sim. Eu fui buscar esse conhecimento depois, como eu te falei, né? Eu fiz 8 meses de química, aliás, entramos em contato com o professor da USP, que era um químico. Ele deu primeiro uma aula básica de química, porque ele não sabia o que nós queríamos, né? Nós queríamos uma química voltada para o restauro. Então, nós, os restauradores, nos reunimos e passamos todas as informações de como a gente usava os produtos, porque até então era um conhecimento empírico. E aí ele foi pesquisar, e depois nos deu mais 4 meses de aula já da química voltada para o restauro, e se apaixonou, viu? Se apaixonou pela história, tanto é que hoje ele se considera um restaurador também. Eu chamo Laércio, ele ficou muito apaixonado pelo estudo em si, né? Porque ele já tinha um profundo conhecimento de química. E aí depois que ele conheceu esse universo, né, das misturinhas que a gente faz para utilizar no restauro, ele se apaixonou de fato. Na verdade, é uma profissão que é apaixonante, porque ela une várias atividades, várias técnicas, vários talentos para se desenvolver às vezes uma peça. A gente usa coisas da química, da marcenaria ou da tecelagem, da física, das próprias artes, da biologia. A gente trabalha muito com essa questão ligada às bactérias, fungos, todos os agentes, né, que tem de contaminação. Inclusive, a gente passou agora por uma pandemia, né, que a gente teve que usar materiais de proteção que a gente no restauro chama de EPI. Isso, exato. E que a gente já estava acostumada. Por quê? Porque a Bárbara, ela pode contar um pouco disso, que é uma questão, acho que é bem interessante, o como a gente se torna uma pessoa alérgica, né, se a gente não usa o EPI corretamente. Exato. Olha, como eu falei para vocês, que eu comecei já lá atrás no restauro, ninguém que eu tinha contato usava nada, nem máscara, nem luva. O pessoal trabalhava ali no dia a dia do jeito que estava. E isso, né, para mim, foi terrível, porque eu fui acumulando algumas questões aí e tive um problema muito sério, alérgico, e a partir de então eu comecei a usar aquela máscara que tem os filtros para química, para alguns tipos de química, enfim, mas é uma máscara muito pesada que os restauradores não gostam de usar, mas que a gente precisa usar.
Então, a gente tem como padrão hoje, né, usar máscara, luva, um avental de proteção, enfim, óculos, quando há necessidade, quando você não usa o óculos normal, o ideal é você ter um óculos de proteção. Mas, assim, ninguém começa assim, na verdade, todo mundo começa na lida, né? Depois que vê que faz mal, e aí começa a se preocupar com a saúde. Mas existe uma preocupação grande, não aqui no Brasil, né? Se fala do restaurante há muito pouco tempo aqui, né? 60 anos no máximo. Até então não se falava. Mas fora do Brasil, eles têm muito cuidado, muito respeito com o profissional. Então, eles usam, desenvolvem muitas técnicas para que você tome muito cuidado, né? Que você exponha menos as químicas e aos agentes que podem nos causar algum problema. É porque eu acho que é muito interessante essa questão, na questão ligada à proteção, é que assim, quando você sabe que você tem, né, dentro da sua profissão, algumas questões que são insalubres e que agem diretamente ligadas à sua saúde, você tem como se proteger. E isso realmente é uma coisa que, como a gente não tinha nem digamos assim, o entendimento da profissão como profissão, existiam, acho que 4 restauradores no país. Existiam alguns conservadores e existia assim um não entendimento do restauro monumental, do restauro arquitetônico, do restauro artístico. Eu acho que começamos a ter essa preocupação como ideia cultural a partir dos anos 80. Exato. Quando começa uma discussão museal a respeito da conservação do nosso patrimônio, o que é patrimônio, das coleções, das estruturas, porque a gente sabe que toda cultura, né, existe um tempo físico, matérico, em que você consegue manter uma obra, seja ela museal, seja ela arquitetônica, né? O patrimônio ele tem uma deteriorização muito semelhante à deteriorização do nosso corpo. Né? No Memórias, ele traz a restauração como mudança de conceito, de olhar, de postura diante de todo esse território, né? E o nosso próprio universo cognitivo, para poder entender e selecionar na nossa vida aquilo que a gente quer manter, o que a gente quer conservar, aquilo que a gente quer inovar, e principalmente essa questão da restauração como maneira de se entender a vida. Então, eu acho que a Bárbara foi orientadora dos cursos durante bastante tempo. Queria que você comentasse um pouco também esse seu lado da educação, porque o seu trabalho profissional como restauradora já é bem bacana, bem antigo, e o lado da educadora também, né? Apesar da gente não ter cursos espalhados, né, por aí, do jeito que a gente gostaria, existem cursos, quem gostar da área pode procurar, isso é uma área bem legal mesmo. Ainda são poucos, né? Ainda são poucos, mas a Bárbara ela tem uma experiência bacana, eu queria que você contasse um pouco, Bá. Então, eu comecei restaurando, lógico, né? Fui buscar a minha formação em restauro, né? Como faço até hoje, mas em um dado momento a gente resolveu, nós fomos procurados mesmo na Orbe por pessoas que queriam aprender o ofício de conservador e restaurador. E até então, tinha o professor Teletier em São Paulo, que eu cheguei a participar de um grupo, eu trabalhava lá, cheguei a dar aula, né, no grupo de marcenaria. E depois ele fechou esse curso, né? Ele formou alguns, acho que a maioria dos restauradores aqui de São Paulo, no geral, são formados pela escola do Teletier, do Domínio Teletier. Mas quando ele fechou, muita gente ficou órfã, né? Queria continuar, queria aprender, e nos buscavam. E nós começamos a montar cursos, tanto é que nós chegamos a fazer 3 cursos, de 2 anos e meio cada uma. E depois paramos, porque aí a PUC abriu um curso de conservação e restauro, e a gente achou que, né, aí para frente, a PUC ia tomar conta das aulas, enfim. Mas parece que também, não, hoje em dia, esse curso não existe na PUC. E nós continuamos, né? Nós continuamos restaurando e dando aula. Então, depois eu tive essa experiência fantástica na Via Cultural, né? Fiquei 10 anos aí,
e aprendi a lidar com aquela pessoa que não sabe para que veio, que era bem diferente do que eu estava acostumada. Eu estava acostumada com o pessoal que vinha me buscar porque queria aprender restauro. E, de repente, eu me encontro numa turma que não sabe por que está ali, né? Eu tive essa experiência, né, de tentar completar aquilo com coisas que eu achava valiosas para mim, que é a arte, que é o restauro, que é esse universo todo, né? Eu acho que isso tem que ser mais próximo mesmo. Então, essa experiência da proximidade do restauro com o indivíduo, né, do dia a dia, isso foi muito importante para mim. Porque até então, o restauro para mim era uma coisa isolada, uma coisa fechada, né? A gente trabalhava dentro de laboratórios, não tinha muito contato com ninguém, ninguém sabia muito do que a gente fazia. E aí, de repente, essa coisa abriu. Todo mundo sabe que pode ser restaurador no momento que quiser. E foi muito bom. Foi uma experiência que eu aprendi muito. Foram 10 anos de um aprendizado muito grande. Eu acho que você falou uma coisa assim super bacana. Qualquer um pode ser um restaurador. Na verdade, a gente tem talentos, né? E não sabe que a gente tem esses talentos. Exato. E dentro do restauro, existe uma variedade de rede de atuação enorme, porque além da gente ter materiais muito diversos que têm necessidade de restauro e de conservação, sim, a gente tem técnicas também diferentes, a gente tem especificidades de partes do processo, né? Mesmo dentro de um material, existe digamos, todo um procedimento que tem que ser feito desde o início até o fim, que passa por técnicas diferentes. Então, assim, eu acho que a área ela é muito abrangente e ela pode receber interesse de todo mundo. E como Exato. Cultura e como educação não ocupa espaço, né? É verdade. Assim, na nossa vida pessoal, eu acho que assim é muito interessante. O restauro ele traz muito a questão da responsabilidade. Quando você olha para um objeto e você acha que esse objeto é substituível, você não cria um afetamento com aquilo que você tem, quando você não respeita aquilo que é público, quando você não reconhece um patrimônio, né? Tudo isso digamos assim, é um caminho, é um olhar que esconde, na verdade, a questão da responsabilidade, né? E o restauro, ele recoloca essa responsabilidade para a gente. Então, eu acho que a profissão é uma profissão, assim, e é por aí que você colocou bem, que você não precisa ser, às vezes, o restaurador do Museu Paulista ou, né, o cara mais bambambam da arquitetura de São Paulo, né? Mas se você for o seu restaurador, né, dentro da sua casa, da sua família, no seu dia a dia, quer dizer, os princípios do restauro tiverem incorporados na sua maneira de tratar a sua própria casa, você vai ter uma vida muito mais completa. Esse restaurar do olhar. Sim. O restauro é um trabalho de dentro para fora, quer seja dentro do objeto para fora, de nós mesmos, né? Quando você trabalha num objeto, você sabe que é possível, você olha para ele, você sabe que é possível que ele retome aquele esplendor que ele tinha quando foi criado, enfim. Então, você sabe que isso você traz isso para a sua vida, né? A pessoa que trabalha com restauro leva muito essa coisa do detalhe, essa coisa do olhar ali para aquilo, como que eu vou resolver, né? Atento, como eu vou resolver essa questão. A gente vive assim, a gente aprende que pode resolver muitas coisas que a gente nem imaginava. Eu acho que é um trabalho que enriquece muito, muito várias, assim, pessoas de várias classes, porque eu já tive alunos que não tinham nada a ver com artes, tive aluno engenheiro, quer dizer, tinha, né, mas não era, nem imaginava que pudesse ser um restaurador engenheiro. Nós formamos um arquiteto engenheiro, um arquiteto restaurador também no curso, pessoas que, enfim, eram fora dessa área das artes e que realmente descobriram que aquilo pode ser uma profissão de fato, né, não precisa ser uma coisa assim, não, eu preciso ser artista plástica para fazer restauro, eu preciso... Não, você não precisa nada, você precisa ter vontade, na verdade, gostar, né, das artes como um todo, gostar do respeito que isso nos leva, né, porque, na verdade, o que nós temos que aprender é sempre o respeito com os objetos que nos cercam, enfim, que contam a nossa história, né. Então, é um grande aprendizado sem dúvida.
E, Bárbara, assim, para quem está ouvindo, a gente não conhece nada, assim, qual é a diferença que a gente ouve muito falar, né, em conservação, em restauração, em reintegração, porque hoje até a palavra reintegração está na moda, né? Sim. Então, dá para você contar, assim, para quem está ouvindo a gente um pouquinho o que é o quê? Bom, conservação realmente é assim, você, normalmente os trabalhos de conservação, quem fazia, né, que agora não é bem assim, eram os museus. Eles tinham algumas obras ali, né, que eram doadas ou eram compradas para o museu, e eles tinham que dar conta de que aquela obra não estragasse, não deteriorasse mais do que ela já estaria, né, ali naquele espaço. Então, a preocupação primeira seria o preservar, né? A preservação vem de ações políticas, na verdade, né? São aquelas ações que vão lá na cidade e acham que merece um museu, que tem doações de museu, enfim, eles trabalham essa parte pública, mais pública. A conservação já é o pessoal que está lá dentro do museu, né? Que se preocupa com como que eu vou colocar essa obra pode ser tocada, essa obra tem que ficar em caixa, essa obra tem que ter um tipo de iluminação específica, enfim, essa é a parte conservativa, onde você cuida da obra, mas você ainda não interfere muito nos problemas que ela apresenta. Agora, o restaurador já é diferente, o restaurador tem que entrar realmente com alguma coisa contundente, né? Ele tem que trabalhar ali no problema. Eu comparo muito o restauro com nossa saúde e os médicos, né? A gente não vai para um médico dizendo, olha, eu quero que você cuide da minha saúde, eu estou ótima, não tenho nada. Não, você só vai quando você está muito mal, e aí o médico vai ter que fazer o quê? Vai ter que tomar uma atitude mais pesada, né? Vai lá, vai te operar, enfim, te fazer uma cicatriz, ou vai te dar um remédio forte, enfim, eu acho que tem muita semelhança, não só com esse particular, né, do cuidado, mas também com os instrumentos. Nós, restauradores, usamos muita coisa que os médicos usam, muitos infravermelhos, ultravioletas, que aqui no Brasil, como eu disse, ainda nós não temos essa política muito forte, a gente ainda não é reconhecido, mas independente disso, a gente vai fazendo o nosso trabalho, da forma que a gente aprende, da forma que a gente gosta, e tem funcionado muito bem. Isso também é uma coisa que a gente acaba lendo, porque a Prefeitura de São Paulo está mantendo a Pinacoteca, não, a Pinacoteca não, mas enfim, o governo do estado de São Paulo está mantendo a Pinacoteca. Quando você ouve a manutenção do pátio do colégio, o que é essa manutenção, né, de um bem, de um patrimônio? É você cuidar daquela, assim, por exemplo, tudo deteriora, né? Tanto a parte arquitetônica como os objetos. Então, essas políticas precisam se preocupar com isso, exatamente, por exemplo, se tem um prédio que está precisando de uma pintura, ou ele está com vazamento, e esse prédio recebe obras públicas, ou ele mesmo é tombado, né? Então, aí que entra, eu falo que é a força pública mesmo. Se tem a vontade, precisa ter uma vontade de ter essas ações. Existe em São Paulo um grande movimento para isso, a gente sabe que tem. Eu acho ainda pouco, por tanta coisa que nós temos aí, né? Tantos, sobretudo obras em papel que estão se perdendo, né? Dentro não só as obras, mas a parte de documental também, né? Sim, sem dúvida. Os arquivos, essa parte o pessoal acha que não é possível você recuperar um papel, por exemplo, um documento antigo, né? Mas há possibilidade, tudo é possível. Então, é uma coisa difícil, porque o brasileiro também ainda não gosta de obras em papel. Eles acham que a obra em tela é mais valiosa, enfim, é uma coisa que é mais durável. E o papel vem vindo aí, né, há séculos aí, se conservando, mostrando que se conserva, mostrando que é possível. Nós temos papéis desde a época da fundação do Brasil, e esses papéis vêm contando história, eles ainda existem. Por isso que essa vontade de que a gente seja reconhecido, essa perspectiva de que tenham pessoas que queiram se formar nessa profissão, é uma profissão muito, muito bacana, muito linda, eu sou suspeita, gosto, você também, não dá para dizer, mas eu acredito que assim, se a política abrir esse espaço, né, reconhecer de fato o nosso trabalho como um trabalho efetivo, eu acredito que a coisa vai melhorar muito. Eu acredito que assim, a gente vai poder ter muita gente querendo trabalhar nessa área, né? Que é o que nos falta, né? Pessoal mesmo, mão de obra. Porque a mão de obra, né? Quanto mais você investir
numa carreira, numa profissão e formar pessoas, porque a gente está aqui de passagem, né, Bárbara? Sim. E o conhecimento que a gente tem em, sei lá, 30 anos acumulados, ele tem que ir para alguém. Né? Exatamente. Então, a gente, e dessas pessoas que vão receber esse conhecimento, quantas vão aproveitar da maneira que seja necessária para a preservação, inclusive da nossa profissão? Eu acho que o restauro, voltando a falar assim, para quem está ouvindo e não é da área, o restauro ele é um, digamos assim, um divisor de barreiras e de momentos na vida de uma pessoa, porque você cria uma nova postura, você cria um novo olhar, você cria responsabilidades com o seu mundo, interno e externo. E isso faz com que você mude a médio prazo, não estou falando a longo prazo, a médio prazo, às vezes uma estrutura social que está no seu entorno. Porque Exato. quando você muda, se a gente for falar em termos de filosofia, né, você começa a mudança, as pessoas que estão ao seu redor acabam mudando junto também. Né? Então, eu acho que o nosso papel, além de ter esse papel, né, como profissional, seja em qualquer carreira, é melhorar o nosso entorno. Né? Melhorar a vida da nossa família, melhorar a vida dos nossos amigos, a gente ter, enfim, uma fonte de energia, de renda, de vida, de felicidade também na nossa profissão. Voltando para a questão da cidade, né, a gente está... A Bárbara, ela mora em Bragança, né, ela já está há mais de 20 anos. 30 anos que eu estou aqui em Bragança, gosto Isso. demais do lugar que eu moro. Exato. Então, eu queria até falar assim para quem está ouvindo, a gente quiser conhecer o trabalho da Bárbara, porque assim, nós temos no nosso site o contato dela, foi nossa professora durante anos, é ainda nossa parceira, colaboradora, tudo, e assim, tem um trabalho lindíssimo, né? A oficina dela fica em Bragança, mas é um pulo. Aliás, Bragança é um passeio, para quem conhece o nosso interior e sabe que as nossas estradas elas não são assim tão difíceis. Bragança é praticamente 1 horinha de São Paulo, 1 hora e pouquinho, vai, 1 hora e meia de São 1 hora e 20, Paulo. mais ou menos isso. E assim, a oficina é super bacana, a Bárbara tem um trabalho super legal, ela tem uma disponibilidade para conversar, para tirar dúvidas. Então, assim, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, Bárbara, você não quer deixar também um contato para a gente? Sim, eu vou deixar o @orb. A gente está fazendo aí uns cursos, a gente sempre fez cursos aqui na nossa oficina, né, além do restauro em si, e agora nós estamos num outro momento, né, um momento de gravar nossos trabalhos, porque a gente sabe que daqui para frente a coisa vai ser mesmo mais, né, usando a internet que vai ser o nosso meio de comunicação, nosso meio mais fácil, né, mais acessível para todo mundo. Então, a gente está querendo dispor cursos, né, aulas de coisas específicas dentro da nossa org. Mas quem quiser conhecer um pouquinho do pessoal que trabalha lá, é só entrar no @org que vocês vão ter aí um pouco da informação. Vocês podem querer visitar-nos aqui, vai ser um prazer muito grande, a gente sempre recebe o pessoal com muito carinho. E é tem isso. idade para fazer o curso? Não tem idade, não tem. Isso é lógico que não vai ensinar. Você pode ensinar a criança, né, os conceitos, que eu acho que só isso já é fantástico. A criança que aprende a respeitar, né, o seu patrimônio, a sua história, já é um meio caminho andado. Mas eu não aconselharia que crianças trabalhassem na oficina. Fora isso, de todas as idades, né. O Dirceu que trabalha, que nos formou, né, como restauradores, que foi o que primeiro nos alimentou dessa experiência, ele tem mais de 80 anos, e é uma pessoa que está trabalhando ativamente, gosta do que faz, é que nem eu, vai morrer fazendo o que gosta, né? Então, eu acho que não tem idade, é só querer, é só ter vontade, eu acho que isso é muito mais da vontade. Então ótimo. Olha, eu só tenho a agradecer, acho que foi
foi uma coisa bacana poder estar te trazendo aqui, porque eu sei que você é super ocupada. Para quem está ouvindo a gente, ouvir um pouco você também, entender um pouco o que é essa profissão, eu acho que é fundamental, porque eu acho que desmistifica um pouco, né, essa coisa assim elitista do restauro. Exato. Exatamente, eu acho que isso é a melhor coisa, é a coisa assim, de trazer para o próximo, assim, o trabalho não é um trabalho, o pessoal fala que é um glamour ser restaurador, você é restaurador, isso é tudo muito glamouroso, eu não acho, acho que muitas vezes é um trabalho pesado, é um trabalho braçal, é um trabalho que você precisa de muita atenção e dedicação, é só isso. Então, a pessoa que quiser, ela pode vir fazer, não tem, é como a arte está aí para todo mundo, né? O pessoal Exato. Também tem aquela coisa de achar que museu é lugar de gente intelectual, não é a vontade da pessoa em crescer, né, interiormente, em aprender uma coisa nova, enfim, de conhecer mesmo. Eu acho que o restauro é uma profissão que precisa ser mais conhecida, né, por mais pessoas. Trazer mesmo muita gente para esse trabalho, mesmo pessoas que não queiram ser restauradores, mas que queiram conhecer um pouquinho desse universo, né? Eu acho que é importante. Então, a gente conversou aqui com a professora Bárbara, que é uma restauradora, mora em Bragança Paulista e tem um trabalho dentro do restauro artístico museal e de oficina, que é professora da universidade e está lançando novos cursos que vão vir aí como novidade dentro do digital. Quem tiver interesse, procura também o @orb e saiba um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço. Um beijo grande. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Até mais. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.